falar sobre um assunto que eu tenho certeza que interessa a vocês: cabelos. Estamos aqui com a dermatologista doutora Fábia Ópido Tchauchi, que vai falar um pouco para a gente sobre os cuidados e a vida saudável dos nossos cabelos. Oi, doutora Fábia, tudo bem? Olá, Margarete, tudo bem? Bem. Prazer poder Obrigada falar com por vocês, receber. falar com o portal. Muito obrigada. Enfim, vamos falar hoje sobre cabelos. Vamos lá. A importância dos cabelos e assim, o que a gente precisa fazer para cuidar, para a gente ter uma vida mais saudável, para o cabelo ter vida. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante é a gente já ter essa noção da importância do cabelo, né? O cabelo é o que nos dá a moldura do rosto, né? E ele tem uma importância hoje de estilo, né? Referente à moda, né? Ele tem toda essa relação importante com a autoestima das pessoas. Então, qualquer problema que a gente tenha referente hoje a cabelo se tornou sim um problema sério, né? Para um paciente que sofre ou de um problema mais grave de queda de cabelo, que são as alopécias, ou aqueles que passam por muitas químicas e danificam os seus cabelos, enfim. Então a gente tem hoje uma série aí de problemas capilares que geram sim verdadeiros dramas até de autoestima nessas pacientes e ainda bem que hoje tem tratamento, tem pesquisa, enfim, a gente tem o que fazer para essas pessoas, né? É porque as pessoas, elas estão preocupadas em alisar o cabelo, porque assim, ninguém em geral está contente com os cabelos que tem. Sim. Se você tem cabelo liso, você quer encrespar, se você está com cabelo crespo, você quer alisar, Verdade. Se você é loira, você quer morena, e se você quer morena, você quer virar loira. Então, com isso, você começa a colocar muita química no cabelo. Sim. E com isso, detona os cabelos, né? Detona. É lógico assim, o cabelo, né, é sempre aquela brincadeira que as mulheres gostam de usar para seguir a moda, seguir estilo, enfim. Mas a gente sim tem que tomar cuidado. O cabelo, o fio do cabelo, ele é um aglomerado de células mortas, né, um aglomerado de queratina. Mas essa queratina com o tempo, esse córtex do cabelo, a cutícula do cabelo, com o tempo, com muitas químicas, com muito alisamento, muita tintura, principalmente quando são feitas muito próximas, enfim, isso realmente danifica o cabelo, quebra o cabelo. Então a gente realmente vê muito cabelo sem vida, sem brilho, opaco, com bolhas, por todos esses processos químicos que são tão feitos, né? E o Brasil é campeão nisso. E aí quando você pega, assim, alguma paciente vem aqui com o cabelo toda danificada, quais são os procedimentos que você pode atuar no cabelo das pessoas? Primeira coisa, Margarete, a coisa mais importante e fundamental é a gente primeiro fazer um diagnóstico correto do que está acontecendo nesse cabelo, né? As pessoas às vezes confundem, acham que então com queda de cabelo é só uma quebra do cabelo. Existem vários tipos de queda de cabelo também, de alopécias. Então, o que é muito importante é primeiro um diagnóstico correto, né? Com um profissional, de preferência um dermatologista que saiba essa área de capilar para poder fazer um diagnóstico correto. A gente usa lentes de aumento, o uso de um material que chama dermatoscópio, que faz o aumento disso, dos cabelos, e a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Diante disso, orientações, né? Então, desde orientações nutricionais, né? Uma boa alimentação correta, o que também a gente vê que a maioria das pessoas não faz, né? Hidratação, muita água, enfim, e orientações quanto aos procedimentos. Muitas a gente até tira dos procedimentos por um tempo, prescreve, né, shampoos, revitalizantes, máscaras revitalizantes para o cabelo, produtos que vão tentar restaurar a fibra, enfim. Diante de alguns problemas que a gente pega de cabelo, por exemplo, o ferro, né, é um ingrediente muito importante para o cabelo. E a gente pega muita deficiência de ferro nos pacientes, por má alimentação, as mulheres, por menstruarem todo mês, têm uma perda maior de sangue, perdem mais ferro. Então é muito importante a reposição de ferro nessas pacientes. Então eu sempre indico alimentos ricos, né, em ferro, que são as folhas verdes, verde escura, né, espinafre, escarola, rúcula, agrião, beterraba. E tudo isso junto, por exemplo, com sucos ou frutas com muita vitamina C, porque a vitamina C ajuda a absorver o ferro. Inclusive suco com as próprias, assim, com beterraba. Também com a couve, né, que hoje é muito comum, suco verde. Então, essa é uma parte importante. Isso é uma parte bastante importante. E naqueles pacientes que a gente identifica que realmente têm deficiências nutricionais muito importantes, às vezes a quantidade do alimento é difícil você obter, porque a pessoa não vai comer grandes quantidades daquilo num prato.
Então aí sim a gente suplementa, né, com vitaminas, né, então algumas vitaminas também são super importantes. A biotina é uma das principais, ela realmente devolve brilho para o cabelo, vida para o cabelo, ajuda o cabelo a crescer mais rápido, né, junto com o ferro. Essas vitaminas também são todas prescritas por algum dermatologista? Dermatologista, às vezes a gente até pede auxílio de algum nutricionista quando tem um desbalanço nutricional muito importante, a pessoa precisa passar por toda uma reavaliação nutricional, então aí o nutricionista é também um bom profissional para ajudar nisso, e a pessoa sempre tem alerta que é isso, né? Uma alimentação saudável é o principal. E além da alimentação, se você está com o cabelo que ele está sem brilho, você vê que ele está todo quebradiço, tem alguma coisa, algum alimento, alguma receita caseira que você possa passar para melhorar o estado da aparência do seu cabelo? Olha, Margarete, assim, eu às vezes tenho um pouco medo dessas receitas caseiras, porque as pessoas inventam certas coisas e às vezes pioram a condição do problema delas. Claro que existem alguns produtos que a gente sabe que são da natureza, por exemplo, aloe vera, babosa, todo mundo sabe, porque Não vai ter erro. Não vai ter erro. Passa e não tem problema. Agora, muito cuidado, né? A gente já viu, assim, pacientes estragarem os cabelos, passando, às vezes, clara de ovo e o cabelo fica todo estragado. Enfim, diversas coisas que não há necessidade com a gama de produtos hoje que a gente tem, enfim. Então, o que a gente recomenda hoje tem excelentes produtos, muito bons shampoos, que a gente pode ou manipular, ou produtos prontos, máscaras capilares com ingredientes fantásticos que realmente recuperam esse fio. Existem procedimentos até no salão que eles recuperam, hidratam o fio mais profundamente. Então, tem muita coisa aí que dá para fazer para recuperar esse cabelo. Há sempre uma preocupação com as pessoas que vão fazer um tratamento quimioterápico de perder o cabelo. Mas como que está hoje a medicina, os avanços, as descobertas para amenizar o que acontece com o tratamento? A gente pode hoje dar todo um suporte em paralelo a esse paciente que tem essa queda de cabelo por quimioterapia. Primeiro acalmando, porque a grande maioria dos pacientes o cabelo volta. Às vezes ele volta num outro até formato, né? Acho que até um caso que ficou bem famoso, o caso do Gianecchini, que ele voltou com o cabelo mais enrolado, mais crespo. Né? Às vezes isso acontece mesmo, e depois com o tempo o cabelo até volta à forma original. E hoje existem até algumas técnicas, né? A gente não, lógico, num paciente oncológico a gente não usa muitos medicamentos, não faz os tratamentos normais que fazemos para os outros tipos de alopécia. Mas existem técnicas, por exemplo, como algumas toucas hoje que existem, que resfriam o couro cabeludo do paciente enquanto ele está tomando a quimioterapia. Com esse resfriamento, você consegue causar uma vasoconstrição local no couro cabeludo e os medicamentos chegam menos nesse local, né? Machucando menos esse folículo. Então atenua a queda, né? Então é uma das formas que a gente tem, principalmente para os pacientes de câncer de mama, que são as que mais sofrem com a queda de cabelo com a químio, de conseguir prevenir isso. Mas a grande maioria tem uma boa evolução depois e os cabelos voltam e a gente consegue até, depois sim, dado aí a alta do câncer, fazer alguns tratamentos até para estimular esse cabelo vir mais forte, vir mais bonito, com uma série de técnicas que hoje sim existem. Fábia, perfeito. Eu acho que já sabemos um pouco mais sobre os nossos cabelos e nós estamos agora com um programa que a gente vai dar continuidade com a doutora Fábia sobre outros assuntos para viver bem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a doutora Fábia falou, se tiver algum problema sobre cabelos, enfim, sobre esse assunto, vocês podem escrever, mandar e-mails para a doutora Fábia que ela vai responder. Assim como, se vocês tiverem sugestão ou alguma dúvida que vocês gostariam que a gente abordasse, escrevam para a gente, contato@bymonaco.com.br, que nós vamos fazer a pauta exclusiva para vocês. Adorei, Fábia, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.